Olá, somos um grupo de estudantes aqui do CTBJ e vamos falar um pouco da eletrostática. Eu vou abordar um pouco sobre a carga elétrica e condutores isolantes. Eu vou abordar sobre o princípio da atração e repulsão e o princípio de conservação de cargas elétricas. Eu vou tratar sobre os processos de eletrizações, que são o quê? O atrito e por contato. Vou completar falando sobre eletrização por indução e sobre os eletroscópios. Bom, não sei se vocês já pararam para pensar em até quando nós podemos dividir a matéria. Hoje nós sabemos que ela é dividida em três partes: prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons, eles ficam próximos do núcleo, junto com os nêutrons, e os elétrons já ficam mais afastados, na camada chamada eletrosfera. Os prótons e os nêutrons já foram subdivididos em outras partes, como os quarks up e down. Para a eletricidade, são necessários basicamente os prótons e os elétrons, que são os que possuem carga. Os nêutrons, como o próprio nome diz, ele não possui carga, sua carga é neutra, zero. E com isso foi descoberto a carga elementar, que é a menor carga encontrada na natureza. E seu valor foi comprovado de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade do sistema internacional. E com isso, podemos saber que o corpo está eletrizado negativamente e positivamente. Eletrizado positivamente quando ele perde elétrons e seu número de prótons será maior que o número de elétrons. E negativamente quando seu número de nêutrons for maior que seu número de elétrons for maior que o número de prótons. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema, sobre os condutores e os isolantes. Os condutores são aqueles que possuem maior capacidade de receber elétrons ou doar elétrons. Os isolantes são aqueles que possuem menos capacidade de receber ou doar elétrons. Os condutores possuem a seus elétrons mais afastados, possibilitando a maior movimentação dos elétrons. Já os isolantes possuem seus elétrons mais juntos, não próximos do núcleo, mas são mais difíceis de ser retirados. E era só isso. Obrigado a todos. Um dos princípios básicos da eletricidade é o princípio da atração e da repulsão, no qual consiste que cargas elétricas dos mesmos sinais, como você pode ver aqui, positiva e positiva, elas se repelem, negativa e negativa também se repelem, e cargas elétricas de sinais opostos, como podemos observar, positiva e negativas, elas se atraem. Vamos ver também os princípios da conservação das cargas elétricas, no qual, em um sistema isolado, a carga elétrica total é constante. Em um sistema isolado, a carga elétrica total é constante. E é isso, pessoal. Vimos agora os dois princípios básicos da eletricidade. Olá pessoal, vou falar sobre os processos de eletrização. Então, a gente vimos como é fácil eletrizar objetos até mesmo sem perceber, como o quê? Como lavando as mãos, penteando o cabelo, limpando o para-brisa do carro. Então, esses elétrons, eles quando são considerados neutros, é quando há a mesma concentração tanto de prótons como de elétrons. E quando esse corpo eletricamente neutro ele perde elétrons, ele ganha carga, ele fica considerado um corpo positivo. Já quando ele ganha esses elétrons, ele é considerado negativo. Então, os processos de eletrização são três, no qual vamos falar, que era por atrito, por condução e por indução. Eletrização por contato. Então, ao considerar dois condutores, um eletricamente neutro e outro eletricamente negativo, quando há um contato entre eles, o que era eletricamente negativo, vamos dizer que ele cede elétrons, o que estavam em sobra, para esse corpo eletricamente neutro.
E no final do contato entre eles, o corpo que era neutro vai ficar eletricamente carregado, ou seja, carregado negativamente. Então, e a eletrização por atrito é quando nós atritamos dois corpos de naturezas completamente diferentes, como o quê? Como o vidro e a lã. Ao atritarmos esses dois corpos, ao final eles vão ficar com a mesma cargas e módulos iguais, porém com sinais contrários, ou seja, o que tinha carga eletricamente positiva vai ganhar carga elétrica negativa, e o que tinha carga elétrica negativa, no final vai ficar com carga elétrica positiva. Pessoal, vou falar sobre, continuando o processo de eletrização, vou falar sobre eletrização por indução. Nesse primeiro caso, a gente deve considerar cada um desses separadamente. No primeiro caso, a gente vai usar o corpo induzido, que vai ser considerado esse desenho, carregado negativamente. Ele vai ser considerado corpo induzido porque ele vai provocar essa indução. No caso, esse próximo, o corpo neutro, que vai ser representado por esse círculo. No primeiro instante, eles vão estar separados, não vão estar próximos, para não sofrer influência do corpo induzido sobre o corpo neutro. Já no segundo caso, a gente vai aproximar esse corpo induzido, que está carregado negativamente, sobre o corpo neutro. A gente sabe que o corpo neutro vai ter uma quantidade de prótons e nêutrons equivalentes. Como o corpo induzido está carregado negativamente, como a gente sabe que a tendência dos átomos é se repelir às cargas semelhantes e se aproximar às cargas diferentes, a gente vai saber que quando ele se aproximar o corpo induzido de carga negativa próximo ao corpo neutro, as partículas os átomos vão se organizar de forma que o lado que vai ter maior quantidade de prótons vai ficar polarizado, direcionado ao corpo induzido. E já o lado que vai ter elétrons vai ficar polarizado de outra forma. Vai estar excluso, porque ele vai estar se aproximando e tentando fazer contato com os átomos, com os elétrons, e não com os prótons. Aí como a gente vai ver que esse tempo vai ser essa reação de organização dos átomos próximos, mais organizados, com tendência a ter mais prótons, vai ser no caso só quando o corpo induzido estiver próximo desse corpo neutro. Quando a gente separar, vai acabar essa reorganização, eles vão voltar a ficar estáveis, normais, não vai ter mais organização. Mas a gente pode usar um artifício que vai ser chamado de fio terra. A função do fio terra vai ser basicamente prolongar esse efeito de organização dos prótons, nesse caso. Esse fio terra vai funcionar como se fosse uma forma de despejar os elétrons, esses elétrons que não estão sendo usados, ele vai conseguir despejar esses elétrons, que não estão sendo utilizados, porque o que vai estar mantendo contato com o corpo induzido vão ser os prótons. Como os prótons não estão mantendo contato com o corpo induzido, esse fio terra vai ter essa função de manter, retirar esses elétrons do corpo neutro. Como ele vai tirar? Quando for retirado o fio terra, a tendência do corpo neutro vai ser estar carregado positivamente, que no caso, como a gente pode perceber, é uma carga oposta à carga do corpo induzido. Isso também pode ocorrer de maneira inversa. Vou explicar para ficar melhor de entender. Usar um corpo induzido positivo, aproximar de um átomo neutro, como a gente já sabe, ele vai estar distante, mas agora a nossa intenção vai se aproximar, então a tendência vai ser que ele vai ficar polarizado negativamente e os átomos positivos, que são os seus prótons, vão ficar organizados de forma mais escura. A gente vai usar essa organização que vai ter no corpo neutro, vai durar só durante o instante que o corpo induzido vai ficar próximo do corpo neutro.
Porém, a gente vai usar o fio térmico novamente, usar essa terra, como é chamado, para fazer essa separação dos átomos positivos, que no caso dos seus prótons, que não vão estar fazendo contato com o corpo induzido, que agora vai ser positivo. Ele vai ter a função de segurar essa reorganização que ocorreu durante a aproximação do corpo induzido com o átomo neutro. Então, após a retirada desse fio terra, o corpo que era neutro vai ficar induzido, vai ficar negativo, que novamente prova que ele vai ter carga oposta à carga que tinha do corpo induzido. Essa é a função do terra.